Rapaziada, amanhã tem clássico. E não é qualquer clássico, não. É Fla-Flu. Clássico grande, clássico de verdade. Jogo grande, camisa pesada, rival que entra para competir. Sempre dá trabalho pro Flamengo. Então, um ganha, o outro perde. Nunca se sabe o que vai acontecer dentro de um Fla-Flu. E aí vem a pergunta mais importante: qual Flamengo vai aparecer para jogar amanhã? O mesmo time que no meio de semana amassou o Vasco, dominou do início ao fim e fez somente 1-0, mas que esse placar foi um placar enganoso. Porque uma coisa é clara: contra o Vasco foi jogo treino, mas amanhã o teste é real. Será que esse Flamengo repete isso, esse jogo contra o Vasco, nesse Fla-Flu? Então, pessoal, sou Carlos Marinho. Se você gosta de resenhas como essa aqui do Posse de Bola da UOL, com grandes comentaristas como Mauro César, Tirone e outros, já se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui, porque vem muito mais conteúdo como esse e vocês me ajudam a crescer. Estou querendo aí chegar agora aos 12 mil. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Flamengo já mostrou as suas armas no meio da semana amassando o Vasco e agora joga com o Fluminense que vai. Aí é Fla-Flu, titulares contra titulares. Né, Zé? É o Francisco José. Não seria melhor o Flamengo enfrentar o Fluminense com um time mesclado com a maioria de jogadores do Sub-20? Bom pro Fluminense seria, né? Seria bom pro Flu. Essa agora, altura se ele do botar campeonato, a tropa de choque, a gente vai ver. essa altura do campeonato, o Flamengo vai com o que tiver de melhor e não se fala mais. Isso. A superioridade. O Corinthians fez com o Santos no primeiro tempo aquilo que o Flamengo fez com o Vasco durante todo o jogo. Com a diferença, com a semelhança de que parou no 1-0. O jogo que você entende, a sua opinião, não é tão importante, o Fla-Flu, e o que a gente viu quarta-feira, eu vou repetir o que eu falei ontem, ele é um clássico porque ele tem nome de clássico, Flamengo e Vasco, camisas, o Vasco com a sua camisa espetacular, histórica, linda e tudo mais, toda a sua história, e o Flamengo. A gente teve um clássico no nome, mas a gente não teve um clássico em campo. Foi um jogo de um grande contra um pequeno. Foram 32 finalizações contra nenhuma. Foi tudo que a gente viu lá. Foi 1-0, era para ter sido 6, foi 1-0. E agora, domingo? A história é diferente, o Flamengo vai como? O Fluminense vai como? O Fluminense também tem a sua participação no Brasileiro na quarta-feira, né? E não está na situação difícil do Flamengo no Campeonato Estadual. O Flamengo acho que vai repetir mais ou menos o time de quarta, né? Acho que bem parecido. Na quarta-feira, titulares, de fato, do Flamengo eram o Rossi, o Léo Pereira, o Pulga e o Carrascal. Os outros todos em geral, são reservas. Né? Todos eles. E um deles é da base, que é o Daniel Salles, jogou na lateral esquerda. Eu imagino que ele vai repetir mais ou menos esse time, algo próximo disso, deixando o que seria a força máxima, né, para o jogo de quarta-feira, que eu imagino. Mas não tem essa informação, né? Acho que nem o Felipe ainda decidiu o que ele vai fazer exatamente, né? Deve estar pensando no que fazer, até porque os resultados de ontem não ajudaram muito o Flamengo, né? Carioca, um grupo joga contra o outro, então uma rodada pode ser um desastre e pode ser uma maravilha, dependendo do que acontecer. Você vence, os outros perdem, ou você vence, perde, os outros ganham, pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que também ali na quarta-feira foram 2 finalizações do Vasco, né? Uma não entrou na estatística por impedimento marcado, mas eu acho até que não estava, que foi bola na trave, e a outra essa do GB, em que ele perdeu o gol. Depois 32 arremates do Flamengo. Eu acho que também entra muito aí, além da eficiência do Flamengo, o trabalho muito fraco do Fernando Diniz nesse jogo, né? A maneira como o Vasco jogou mal, como o técnico preparou mal sua equipe, o Vasco foi muito mal mesmo. Isso. Cara, eu vou ser honesto com você. Eu acho que o Flamengo foi muito superior, amassou, já era melhor quando estava 11 jogadores a 11 para os dois lados. Mas eu acho que também um amasso no segundo tempo, que muito se deu também a expulsão, cara. Que aí o Vasco ficou completamente sem reação. Mas o Vasco ultimamente não faz perigo nenhum pro Flamengo. Muito difícil o Vasco ganhar do Flamengo. 3 anos que não ganha do Flamengo em 20 jogos. Acho que só ganhou 2. Então, assim, vamos continuar ouvindo aqui. Acho que amplificou um pouco aí isso que se viu em campo. E aí tem muita gente que não entende. O time correu. Cara, o time vai correr. A questão de você antecipar uma programação de estreia de quem está se preparando é que você faz um trabalho de preparação. Isso é óbvio no começo de uma temporada,
para dar uma base aos jogadores, uma base física, e depois você faz manutenção disso a temporada inteira. Porque você pode ter no máximo aí, eventualmente, como vai ter a Copa do Mundo, que não vai ser convocado, ter um período aí para se recondicionar. Mas muitos jogadores não terão essa chance ao longo do ano inteiro. Então você faz uma base física, prepara adequadamente, estreia na hora certa para você ter manutenção. É o que fazem os times lá da Europa, onde tem pré-temporada de verdade, onde acontece isso. E o Flamengo teve que antecipar. Isso, evidentemente, não foi bom. Eles vão ter que repensar uma série de questões com relação a um jogador ou outro. E não significa que os caras vão ter distensão no meio do jogo. Mas isso pode pesar para o jogo seguinte ou para o outro, daqui a uma semana. Aí não se sabe, vai depender do organismo de cada um. Não era o ideal estrear. Agora o Flamengo tem uma forma de jogar, né? É muito clara, definido, os jogadores conhecem os movimentos e entrou com muito apetite e dominou completamente o Vasco. Os números são assustadores. Os últimos 35 jogos, o Flamengo venceu 20 e o Vasco venceu 2. Isso é bizarro. Eu duvido que... Cara, 35 jogos, eu falei em 20, né? Os últimos 35 jogos, o Vasco só venceu 2 jogos. Cara, eu sou nasci em 80, década de 90 ali, o Vasco era difícil. O Flamengo sempre teve um time pior do que o Vasco aí nessa época, que é óbvio, depois de 92 vem a fase ruim do Flamengo, mas mesmo assim o Flamengo fazia frente. Ganhamos 3 estaduais ali, fomos tricampeão em cima deles. E eles não conseguem fazer frente com o Flamengo de jeito nenhum. Qualquer parte do mundo existe uma rivalidade, ou 2 rivais do mesmo porte, 2 times grandes, né? Porque tem rivalidade que assim, o tal time é rival do outro, mas um é maior, o outro é menorzinho, não vê tanto como rival. Você pega até em Manchester. O City ele é um rival do United de pouco tempo atrás, mas historicamente o rival do Manchester United é o Liverpool. Você dificilmente vai encontrar eu duvido que encontre, vai ser muito difícil. E 2 rivais que são considerados no seu país times grandes, né, tradicionais, campeões, de enormes torcidas, com uma disparidade dessa. Agora, você falou o Fluminense é diferente. O Fluminense encara o Flamengo. Ele perde, ele ganha do Flamengo. Ele ganhou o final, 2 finais estaduais do Flamengo agora há poucos anos. Ele venceu o último Fla-Flu por 2-1, naquela pataquada do Rossi. Ganhou o jogo, e jogou melhor. Então é outra história. O Fluminense sempre é diferente, mas eu imagino que o Flamengo joga com um time parecido. Eu tenho ficado espantado um pouco, Tironi, com algumas sugestões estapafúrdias que nascem a partir desse imaginário domínio do Flamengo, que você repete toda hora. Que ele, na verdade, não existe. O Flamengo ganhou os 2 campeonatos ano passado, mais importantes, mas ele não ganhava o Brasileiro há alguns anos, ele não ganha a Libertadores todo ano. Não é assim. Ele faz fases de grupo da Libertadores ruins, corre risco de rebaixamento. O Flamengo pode ser que venha a ser dominante, não sei se vai ser, mas ele não é tão dominante assim como você fala. Tá? Ele está numa fase muito boa, ele pode até conseguir chegar nesse patamar, mas não chegou. Mas o que me espanta é que surge uma preocupação com relação a esse possível domínio. E essa preocupação, em outros momentos de domínio de outras equipes, outros clubes, ela não existia. Ela não existia. Nos tempos do domínio do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, da Parmalat, por exemplo, não existia. Nunca existiu. E agora fica esse discurso, não, tem que reequilibrar, temos que encontrar maneira de equilibrar. Isso é defender os incompetentes gestores que colocam times como o Vasco no buraco. Lembrando que o Vasco é um time de recuperação judicial, que está vendendo o Ryan por 35 milhões de euros e contratando 2 jogadores do exterior. O Brenner e o Rinestrosa. O Rinestrosa estava já dentro do Boca Juniors praticamente, o Vasco foi lá e atravessou o time argentino. Ou seja, ao mesmo tempo que o Vasco oferece deságios de 90%, 92% para os seus credores, como o Valdir Bigode, ele contrata jogador em recuperação judicial e não usa o dinheiro que vai arrecadar com a venda do seu principal jogador para pagar parte das suas dívidas. É por isso que o Vasco está nesse buraco. E é por isso que o Flamengo amassa o Vasco. A explicação está fora do campo, vem lá de fora do campo. Um clube tomou vergonha na cara, passou a ser bem gerido e passou a ter dinheiro, organização, pagar em dia, não ter o credor batendo na porta cobrando, poder contratar melhores jogadores, e o outro vive nessa roda viva maluca, independentemente de quem está no poder. Sai presidente, entra SAF, entra outro presidente. São 2 ex-presidentes ex-jogadores, o atual e o Roberto no passado. O Roberto não fez uma boa gestão, não foi só o Eurico Miranda. O Eurico Miranda certamente é o principal vilão dessa história do Vasco. Que levou o Vasco para essa situação. Mas outras más gestões aconteceram. Teve ex-médico do clube, várias pessoas passando pela presidência e nenhum deles fez de fato uma grande gestão. Então a explicação dessa disparidade que espanta todo mundo é muito fácil de identificar. Ela vem de fora do campo. A gestão leva ao que acontece dentro do campo. E o Flamengo e o Vasco são antagônicos nesse quesito. Sim, concordo.
E para acrescentar, tem o Botafogo, né? Que tem também o Botafogo que surfou agora, e não sei o quê, pois agora tá devendo todo mundo. É que, assim, o meu ponto sobre o domínio do Flamengo, que, de fato, acho que vai acontecer fatalmente nos próximos anos, aí se não está acontecendo como deveria, é que os outros domínios que você cita, Mauro, eles nunca foram desse jeito. Nunca, e eu não estou defendendo que tem que reequilibrar, que tem que dar dinheiro. São Paulo ganhou 3 vezes o Brasileiro. Não, sim, eu tô falando no assim. No ano anterior ao Tri ganhou uma Libertadores e um Mundial. Sim, São eu Paulo acho que teve 4 anos de ouro. Não havia esse discurso, Tironi. Não, eu concordo. Não havia mesmo. Não, o São Paulo está ganhando tudo, temos que fazer alguma coisa. Eu concordo com você. Tem cada sugestão aparecendo que sim, eu acho. É isso daí que o Mauro tá falando é muito pertinente, porque parece que os clubes estão se unindo, querendo fazer ver alguma forma para o Flamengo parar de ganhar, porque tá um absurdo que o Flamengo tá ganhando tudo e realmente o Flamengo tem ganhado bastante, o Palmeiras também tem ganhado. E ano passado o Flamengo desequilibrou um pouco, porque os números de título eram praticamente iguais. Então, só que esse discurso aí de que o Flamengo tá ganhando tudo, que eles precisam fazer alguma coisa, inclusive até falaram em limitar o valor sobre o fair play financeiro, que acham errado, né? Que o fair play financeiro, você vê o valor, o clube pode gastar em cima do que ele arrecada. Então, isso é o fair play financeiro. Então, estavam se falando de fair play financeiro com teto de gasto, né? Cada coisa uma mais maluca do que a outra. Eu acho bizarro isso. Tinha discussão, sim, acabar com os pontos corridos. Isso tinha discussão, sim. É que a nossa memória é fraca. Mas só uma coisa, o meu ponto é outro. Eu acho que a diferença que existe hoje, e aí Não era igual. Nem memória fraca não, Arnaldo. Não era assim, não. A diferença que existe hoje, rapidamente. Podemos discordar até a morte. Mas que não era igual, não era igual, não. Sobretudo em São Paulo, com o Corinthians. Só rapidamente, só para não esticar muito esse assunto. Eu acho que tem uma diferença agora, e não significa que eu acho que tem que reequilibrar, que o Flamengo tem que dar dinheiro para todo mundo, não é isso, não. Mas o que a gente está vendo agora, primeiro, é um domínio maior do que normalmente é. O Flamengo já está dominando o futebol há 6, 7 anos, e junto com o Palmeiras aí, e isso tende a chegar a 10, 15 anos. Isso nunca aconteceu. Nem o Santos do Pelé era assim. Esse é um ponto. E o outro... Mas aí não é um time só dominando o futebol, né? Tá dividido. Flamengo e Palmeiras. Vamos ver se daqui para frente o Flamengo domina mais, mas até agora o domínio é dividido. Outro é que, do ponto de vista financeiro, o Flamengo arrecada o dobro do São Paulo. Por culpa de tudo que a gente está vendo no São Paulo? Sim, por culpa de tudo que está vendo no São Paulo. Isso nunca havia acontecido. Sorte do Flamengo e competência do Flamengo, é só isso. O jeito que é agora, isso nunca tinha acontecido. Essa diferença tão grande. E a culpa é do São Paulo, dessa turma que está lá roubando o São Paulo. Mas o ponto é, enquanto se discute ideias de jirico, claro, você tem razão. Que tem ideia de jirico, parecendo, como diria minha vovozinha, né? Cara, pelo amor de Deus, tem que cobrar desses caras que fazem a má gestão. Claro, evidente. Quem fala dessa situação do Vasco? Eu sou um dos poucos que fala, cara, é um absurdo, gente. O Vasco quer pagar o Valdir Bigode com o deságio absurdo, doente alto, aí vende o jogador, pega o dinheiro, vai pagar dívida, não, vai contratar jogadores lá fora. O Vasco atravessou o Boca, cara, para tomar lá o colombiano do Atlético Nacional, o Rinestrosa. Então o Vasco vai no mercado e não arruma nada. Perde final pro Corinthians, toma sacode do Flamengo, já tomou de 6-1 do Flamengo. Não, então adianta, porque isso não vai resolver. Então essa má gestão explica o que acontece no campo. Perfeito. Aí fica todo mundo espantado, mas aí a explicação é muito simples, é muito fácil de enxergar o porquê disso tudo. Bom, pessoal, estou trazendo esse bônus aqui para você nesse vídeo, para você rubro-negro, acho que você vai gostar. E tem um pouquinho a ver do que a gente está falando. Todo mundo vai comemorar o seu mini título, que é ter tirado ponto do Flamengo. Todo mundo vai sair orgulhoso quando não perder do Flamengo, porque o Flamengo hoje é o que é dentro do futebol brasileiro e sul-americano. Então, está marcado no calendário de vermelho dos 19 times do Brasil o dia de jogar contra o Flamengo e o dia de ter uma grande noite, uma grande tarde e tirar ponto. Isso vai dificultar muito a vida do Flamengo e manter os seus próprios jogadores. Pés no chão, cabeça em cima do pescoço, concentrados. É isso aí, pessoal. Eu queria só trazer esse vídeo rápido aí para vocês. Vamos à conclusão do outro vídeo. Pessoal, o vídeo que eu queria trazer é esse daí, do posse de bola, crédito para ele na descrição. Quanto você acha que vai ser o jogo de amanhã? Flamengo ganha, Fluminense ganha, empate. Cara, eu acho que é vitória suada aí, 2-1 pro Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai botar um time misto.
Gol de Pedro e de Cebolinha. O que você acha aí dessa situação também do domínio do Flamengo no Brasil? Tem que ser feita alguma coisa ou não? Isso daí já aconteceu no passado. Deixe seu comentário aí para a gente poder estar trocando uma ideia, batendo um papo sobre isso. Eu acho que é um assunto bem legal, bem bacana e que dá pano para manga. E os dirigentes têm tentado fazer alguma coisa, têm conversado, mas pelo visto o Flamengo vai continuar dominando aí por alguns anos. Palmeiras talvez aí bicando os títulos, e sempre vai ter um time ou outro também que vai bicar um título, né? Então, o vídeo que eu queria trazer é isso. Se inscreva no canal, deixe seu like e, como diz o Cadu, deixe seu joinha aí pra gente, pessoal. Valeu!